Bom dia, mais um vídeo aí no canal. Hoje eu quero falar sobre Páscoa. Mas primeiro eu queria fazer uma pergunta: qual Páscoa eu devo seguir? Qual Páscoa eu devo comemorar? Qual Páscoa eu devo observar? Qual Páscoa? Talvez você possa perguntar: existe mais de uma Páscoa? Quantas Páscoas existem? A Bíblia ela nos dá relatos de duas Páscoas, fatos que marcaram duas Páscoas, ou dois episódios diferentes, né, de Páscoa. E eu vou contar uma história para vocês agora, e talvez eu vou precisar fazer esse vídeo em duas etapas. Primeira etapa vai ser essa história que eu vou contar e vamos conversar a respeito dessa história. Se o vídeo ficar muito longo, a gente corta e faz um outro vídeo contando a outra história e fazendo o fechamento, né, do vídeo. Tá bom? Então, da onde surgiu a Páscoa? O que é isso de Páscoa? Será que Páscoa é o coelhinho? É o chocolate? É Jesus? Ressurreição de Cristo? De onde que surgiu a Páscoa? A Bíblia ela nos dá o primeiro relato de Páscoa lá em Êxodo 12, onde diz assim: a instituição da Páscoa, aonde foi instituída a Páscoa no meio do povo. Deus orientando a Moisés a respeito do que o povo tinha que fazer para que eles não tivessem o mal de morte, né, no caso, quando o anjo da morte passaria pelas casas no Egito e mataria ali, né, os primogênitos. A casa que não tivesse observado a Páscoa, que não tivesse se purificado, se não tivesse se libertado dos seus pecados, purificado ali, fazendo aquela cerimônia que Deus orientou a Moisés, e não tivesse no umbral da sua porta, hoje a gente chama de caixonete, né? Caixonete aí, ou a duela, como queira, no umbral da porta passaram ali o sangue do cordeiro, para que quando o anjo da morte passasse, olhasse e via. A casa que não tivesse aquela marca do sangue do cordeiro, aquela casa, com certeza o anjo da morte iria entrar e matar, né, o primogênito daquela família. Bom, a história começa assim: e disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o principal mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, o número de pessoas, né, que estiver naquela casa, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro.
O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pão asmo, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as fissuras, nada deixareis dela até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. As vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Grava bem esse versículo 14 aqui. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisas levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações o estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês.
por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e molai-o a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta de suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor naquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai-vos, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E, uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Essa é a história da primeira Páscoa. Páscoa significa passagem. Em hebraico, grego, né, tem os termos na linguagem deles, mas o significado é passagem. Por que passagem? Porque aconteceu que o anjo da morte passou por cima de cada casa no Egito, e como vocês viram aqui na história, a casa que não tinha a marca, o sangue do cordeiro na porta, o anjo entrou e feriu de morte o primogênito daquela família. E a casa que tinha essa marca, o anjo não entrou. E o anjo passou. E eles passaram a noite toda ali. E no dia seguinte, eles saíram e celebraram ao Senhor. Enquanto os egípcios estavam chorando a morte dos seus primogênitos, o povo de Israel estava celebrando a vida. Estava celebrando o livramento de Deus. Então, a primeira Páscoa foi essa. Essa é a Páscoa dos judeus. E qual é a outra Páscoa? Né? Qual é a outra Páscoa? A outra Páscoa é a Páscoa que os cristãos, nós, celebramos. É errado celebrar uma Páscoa e não a outra? Não, não é errado. Mas o bom é observar as duas Páscoas. Porque se não houvesse a saída do povo de Israel lá do Egito,
a libertação do povo, não haveria a Páscoa em Jerusalém, na ressurreição de Cristo. Então, uma Páscoa, ela combina ou fecha, né, com a outra. Não pode se separar. E note bem que essa Páscoa, primeira Páscoa, Deus orienta ao povo a ensinar os seus filhos. Deus orienta ao povo a ensinar de geração em geração os seus filhos. Os pais aos filhos, os filhos aos filhos, aos netos, aos bisnetos, e assim vai. Geração em geração, como estatuto perpétuo, para sempre. Será que hoje nós lembramos da Páscoa? Talvez sim, quando a gente faz menção ao Cordeiro de Deus, ao Cristo que morreu e ressuscitou. Porque Isaías ele fala sobre o Cordeiro que irá ao matadouro. E simbolicamente falando, pega-se Jesus e faz com que representa o Cordeiro Pascual. Então nós não precisamos mais pegar o cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito nenhum, degolar, queimar, comer no dia anterior à Páscoa. Porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Mas não devemos esquecer da Páscoa em que o próprio Deus instituiu ao povo. E a história, ela nos conta que a família, o ancião da casa, na noite em que antecede a Páscoa, no caso, no sábado, em que antecede a Páscoa, ele reúne toda a família e ali comendo, né, a Páscoa, ali comendo ali o jantar, não a Páscoa, mas o jantar ali, né, que ele prepara aquele jantar ali para a família, e ele conta a história do que aconteceu lá no Egito, para que o povo não esqueça desse livramento de Deus. Então, o que eu chego na conclusão é que tanto a Páscoa do judeu como a Páscoa dos cristãos são igualmente importantes para a história, igualmente importantes para a santificação do povo, igualmente importante para que nós venhamos lembrar não só do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas também da saída do povo de Israel do Egito. 2 fatos ímpar na história. Nunca houve na história uma outra ocasião em que Deus interviu com 10 pragas e com um anjo da morte. E também nunca houve na história quando Deus interviu com o sacrifício de Jesus, o sacrifício do Filho, o Cordeiro de Deus, que veio para nos redimir, nos livrar dos pecados. Então, meus queridos, o que eu quero dizer
é que tanto a Páscoa dos judeus como a Páscoa dos cristãos são essencial. Não podem estar separadas. Não pode lembrar de uma e esquecer a outra. A gente vê muito filme nessa época, vê muita encenação na igreja. Hoje em dia já não pode mais, porque estamos com esse problema aí, né? Estamos vivendo aí um cativeiro espiritual, como eu falei no vídeo passado. Então a gente não pode ir ao templo, a gente não pode celebrar a Páscoa. Não sei, hoje ainda é quinta-feira, né? Quinta-feira, não sei, eu estou meio perdido. Mas no domingo, se nós não pudermos estar no templo com os irmãos, comendo da Páscoa, celebrando, nos alimentando espiritualmente dessa Páscoa, que é Jesus, mas nós podemos estar em nossas casas. Nós podemos contar a história para os nossos filhos. Talvez seja esse momento que Deus está aproveitando nessa situação que estamos vivendo, para que nós nos lembremos lá do povo de Israel no Egito, da onde eles saíram e Deus os livrou com mão forte, com um braço forte, e lá foi instituída a primeira Páscoa. Que Deus possa nos abençoar. E que se você tiver uma curiosidade de saber essa história da Páscoa, é linda essa história. Como que o povo faz, como é que é o ritual, você vai no Google, você bota lá Páscoa na época bíblica, e você vai ver como que era lá como que o povo de Israel eles fazem, né? Como que o povo faz, celebra essa Páscoa. Como que o ancião conta a história, o que acontece naquele dia. Porque vale a pena a gente conhecer a história. Não estou dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não tem importância, não é isso, eu já falei. Não podemos separar uma da outra. Ambos acontecimentos são muito importantes para nós, para a nossa edificação, para a nossa caminhada aqui na Terra. Até o dia em que o Cordeiro vai voltar. E nós não vamos mais precisar lembrar da morte, mas nós vamos celebrar a vida, vamos celebrar a ressurreição, porque Ele vai ser o sacerdote, Ele vai ser aquele que vai nos servir a Páscoa. Aí sim, a gente vai pegar o cordeiro, um animal, e imolar, degolar e fazer o ritual. Porque aí o Cordeiro de Deus vai estar com a gente. E a gente vai celebrar a Páscoa, porque Ele disse que vai celebrar essa Páscoa com a gente. Ele disse lá nos Evangelhos, Ele disse: desde agora eu não mais comerei dessa Páscoa com vocês. Mas haverá um dia em qual todos nós estaremos reunidos para celebrarmos essa Páscoa. Como nós almejamos esse dia. Como nós buscamos viver, estar na posição para quando esse dia chegar.
E não vai haver mais 2 Páscoas. Vai haver uma Páscoa, e o qual o Filho irá servir para todos nós. Que Deus nos abençoe. Eu falei que seria 2 vídeos, mas deu pouco aqui, deu 25 minutos. Eu acho que tá bom, né? Eu acho que tá bom. Então, a outra Páscoa a gente conhece, né? Conta de cor. Qualquer pessoa conta a história da outra Páscoa. Mas eu queria frisar essa Páscoa do povo de Israel. Porque a importância de uma é a mesma importância da outra. Não podemos separar as 2 Páscoas. Que Deus te abençoe. E lembre-se, se você não puder estar no templo, celebrando com seus irmãos a Páscoa, faça em casa. Conte essa história para os seus filhos. Conta a história da Páscoa para os seus filhos. Talvez os seus filhos podem perguntar: pai, não vai ter chocolate, não vai ter o ovo de Páscoa hoje? Não vai ter? Talvez essa oportunidade que você tem de contar para eles, a grosso modo falando, de abrir o jogo, né? Falar a verdade, ensinar, para que ele possa, quando tiver a família dele, também ensinar os seus filhos também. E assim, de geração em geração, para sempre. Para sempre. Deus nos abençoe. Amém.